O perigo avança em nossa direção a toda velocidade. Não podemos simplesmente ignorar a situação. Precisamos enfrentá-la de frente. O que está ocorrendo na Ucrânia pode muito bem se repetir aqui. É preciso acordar, pois o conflito não ficará restrito à Ucrânia. As tropas russas estão se posicionando cada vez mais perto das fronteiras de países membros da OTAN. E sabe o que é mais preocupante? O motivo que está sendo usado é o mesmo de 3 anos atrás, quando a invasão da Ucrânia começou. Eles alegam que as tropas estão lá apenas para treinamentos e exercícios militares. Nada sério, segundo eles. Agora, não sei se você acredita nisso ou não, mas o presidente ucraniano, Zelensky, tem alertado constantemente sobre esses movimentos. Ele revelou que este ano a Rússia planeja criar 15 novas divisões militares, o que equivale a 150 mil soldados. E sabe o que é mais impressionante? Esse número supera o tamanho dos exércitos nacionais da maioria dos países europeus. Putin parece determinado a seguir com suas ambições. Prova disso é que a Rússia continua abrindo novos centros de recrutamento militar semanalmente. E tem mais. Putin tem recursos para sustentar isso. Os preços do petróleo estão altos o suficiente para financiar sua indústria bélica, enquanto ele ignora as opiniões do resto do mundo. Com isso, ele planeja enviar tropas para a Bielorrússia, um de seus principais aliados, sob o pretexto de exercícios militares. A grande questão que todos estão fazendo é: essas forças russas na Bielorrússia estão lá para atacar a Ucrânia? A resposta não é simples. Talvez sim, talvez não. Ou talvez estejam preparando algo maior, como uma ameaça direta à OTAN. Em outras palavras, o país se tornou uma base avançada para operações militares russas. De acordo com Putin e Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, o país agora abriga armas proibidas, mísseis de médio alcance e até armas nucleares. É evidente que Putin vê a Bielorrússia como uma extensão da Rússia. E sendo realistas, se você morasse em um dos países que fazem fronteira com a Bielorrússia, como se sentiria? Provavelmente estaria preocupado, pensando em como evitar uma possível invasão. E se a Rússia decidisse invadir diretamente a partir da Bielorrússia, como fez com a Crimeia em 2014? Os países aliados reagiriam? E, principalmente, estariam preparados para isso? Em Munique, o vice-presidente dos Estados Unidos deixou claro que as décadas de relacionamento entre Europa e América estão chegando ao fim. A partir de agora, as coisas serão diferentes, e a Europa precisa se adaptar. Já sabíamos que isso aconteceria, certo? E pode não ser imediatamente após um acordo de paz, mas nos próximos 3 a 5 anos. A Rússia provavelmente levará o tempo que for necessário para alcançar seus objetivos na Ucrânia. E não, isso não é apenas uma teoria. A Rússia já demonstrou comportamento hostil nesse sentido. Eles atacaram a Geórgia, a Moldávia e interferiram nas eleições da Romênia. Isso sem mencionar o que está acontecendo na Ucrânia. O sonho de Putin é reconstruir o Império Soviético. Ele considera o colapso da União Soviética a maior tragédia geopolítica do século XXI e já deixou claro que quer reconstruí-lo. Você pode estar se perguntando: o que a Europa pode fazer para impedir isso? E eu respondo com outra pergunta: o que fizemos ao longo da história para evitar guerras? Um bom começo é reforçar as defesas. O general americano Ben Hodges explicou bem: se os europeus estão inquietos, então arregassem as mangas e façam algo, em vez de ficar de lado criticando Trump ou os russos. Vocês não estão fazendo nada. Se analisarmos, as economias combinadas da Europa são muito maiores que a da Rússia. Portanto, não há desculpas para não agir. Porque no final, se a Ucrânia falhar, milhões de refugiados ucranianos entrarão na Alemanha, na Polônia e se espalharão pela Europa. Isso causará um colapso em vários países que não estão preparados. Como consequência, os preços de energia e alimentos dispararão, afetando toda a Europa. E nesse sentido, os comentários da administração Trump parecem ter despertado a Europa. Um exemplo recente foi o anúncio de um pacote de ajuda de 700 bilhões de dólares para a Ucrânia. Os detalhes ainda não são públicos, pois há eleições na Alemanha. Mas há rumores de que um pacote de ajuda sem precedentes está a caminho. Além disso, os países europeus estão planejando gastar mais em defesa, fortalecendo seus exércitos. Mas não é apenas com armas que a Europa está ajudando a Ucrânia. Eles também decidiram atacar a Rússia economicamente.
Como já mencionamos, a economia russa está à beira do colapso. A inflação está próxima de 25% e a taxa de juros está nas alturas. Tudo isso é devastador para a economia. Enquanto isso, a comunidade empresarial russa está furiosa com o Banco Central e com Putin, pois são os gastos militares que estão destruindo a economia. E a inflação alta é culpa de ninguém menos que Putin. Para piorar a situação, a Europa anunciou novas sanções. A União Europeia está mirando bancos e petroleiros de uma frota secreta usada pela Rússia para exportar petróleo. Além disso, mais indivíduos e empresas que apoiam os esforços de guerra da Rússia serão alvo. E sabe o que é irônico? Sempre que sanções são anunciadas, a Rússia diz que não terão efeito. Mas no final do ano, inventam números e afirmam que a economia está crescendo. No entanto, a primeira coisa que pedem em negociações é o alívio das sanções. Enquanto isso, a Rússia continua insistindo que não iniciou a invasão. Segundo eles, foi a Ucrânia que começou a guerra. E, infelizmente, os comentários de Trump só reforçam esse discurso. Isso me lembra de um vídeo curioso durante uma reunião do G20, quando Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russo, disse: "A Rússia foi atacada quando acordamos." O público riu, mas a parte triste é que o governo dos Estados Unidos parece concordar com essa ideia. Quando questionado sobre quem iniciou a guerra, o assessor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, evitou mencionar a Rússia. Felizmente, essa incerteza dos Estados Unidos colocou a Europa em alerta. E agora, os europeus estão começando a agir. Mas isso deveria ter sido feito há muito tempo. O mundo ocidental precisa entender com quem está lidando. Como diz o ditado romano, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.